Olá, me chamo Jéssica Maganin, sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Métodos Numéricos e Engenharia, sob orientação do professor Márcio e coorientação dos professores Neiva, da UEL, e do professor Sebastião, da Unicentro. Eu gravo esse vídeo como requisito de aprovação da disciplina de trabalho individual. Vou apresentar as atividades desenvolvidas durante o andamento do doutorado. Então, já concluí os 42 créditos de disciplinas obrigatórias e não obrigatórias, 24 créditos aproveitados do mestrado, 15 horas de prática docência. Eu ainda não concluí os 16 créditos do trabalho individual, concluí a suficiência em inglês, a submissão do artigo ao SMNE no último trimestre de 2022, submissão do primeiro artigo de congresso foi ao Silance, também no último trimestre de 2022. O projeto de tese, ou seja, a qualificação, eu apresentei em outubro deste ano, 2023. Ainda faltam a submissão do primeiro artigo de revista, que está previsto para o primeiro trimestre de 2024, a submissão do segundo artigo de revista previsto para o primeiro trimestre de 2025 e a tese também para o primeiro trimestre de 2025. Dos créditos realizados, das disciplinas obrigatórias, eu cursei análise numérica, mecânica dos fluidos, métodos aproximados para engenharia. Das disciplinas eletivas, prática de docência, introdução à mecânica computacional, dinâmica dos fluidos computacional, método multigrid e tópicos especiais em mecânica computacional, método multigrid, análise de Fourier local. Então, agora eu vou apresentar sobre o andamento da minha pesquisa. Então, a minha pesquisa, né, ela recebe como título um método eficiente, robusto e acurado na simulação de um modelo de crescimento tumoral. Irei apresentar uma introdução, o modelo matemático e numérico, as verificações já realizadas e também os resultados preliminares. Então, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer ele é considerado um problema de saúde pública mundial. A Organização Mundial da Saúde estima que para o ano de 2030, que haverá 27 milhões de casos novos, 17 milhões de mortes de câncer e 75 milhões de pessoas vivendo com ele. No Brasil, ela é a segunda causa de morte por doença, atrás apenas das doenças do aparelho circulatório. Então, por isso que é tão importante que nós compreendamos os mecanismos que atuam nessa doença. Então, vamos lá, né? O que é o câncer? O câncer é uma doença que resulta na multiplicação anormal de células do nosso corpo, e essas células, elas têm algumas características, que são elas: proliferação descontrolada, diferenciação e perda de função, poder de invasão e também a capacidade de sofrer metástases. Então, devido, né, à complexidade do câncer, a construção de modelos matemáticos da doença ainda permanece um grande desafio. Problemas reais que normalmente requerem um tratamento computacional, normalmente requer, né? E a área da computação que estuda esses métodos computacionais é conhecida como dinâmica dos fluidos computacional, que tem por objetivo, né, reduzir o número de experimentos e também explorar fenômenos que não precisam ser estudados em laboratórios ou que apresentam uma certa dificuldade de serem estudados em laboratório. Então, é necessário que esses modelos matemáticos da dinâmica dos fluidos computacional, eles tenham soluções acuradas e confiáveis. Porém, é difícil encontrarmos soluções analíticas para problemas reais. Então, os métodos numéricos, eles passam a ser uma excelente opção. Então, para isso, nós utilizamos aproximações numéricas que são utilizadas para transformar o modelo contínuo em um modelo discreto. No meu trabalho, as discretizações espaciais foram realizadas utilizando o método de diferenças finitas, e as aproximações temporais utilizamos o método de Crank-Nixon. Essas equações elas resultam, né, em um grande sistema e sendo mais adequado resolver utilizando métodos iterativos. Nós resolvemos utilizando o método de Gauss-Seidel. Porém, esses métodos eles acabam perdendo a eficiência quando o número de iterações aumenta ou quando a malha é muito refinada. Para isso, a gente tem que buscar métodos que sejam mais eficientes. Uma maneira de acelerar o processo na obtenção de soluções é aplicar o método de multigrid.
ele melhora significativamente os fatores de convergência no processo de soluções de sistemas de equações. Então, aqui os objetivos. Geral, é a simulação do crescimento tumoral dado pelo modelo bidimensional proposto por Kolev e Bicalol. E específicos, realizar a simulação numérica utilizando um método eficiente, robusto e acurado com base nos métodos multigrid, estimar e reduzir os erros de discretização e também realizar as simulações de crescimento tumoral em uma geometria não regular, que representa uma mama feminina. Então, agora eu irei apresentar um modelo matemático. Então, o modelo ele foi proposto por Kolev e Bicalol em 2011 e ele descreve o crescimento de tumores sólidos genéricos no estágio avascular. E ele é descrito por 4 equações diferenciais parciais que têm por objetivo analisar a interação entre o tumor e o tecido circundante, que nós chamamos de MEC, matriz extracelular. Então, ali, a primeira equação do modelo, ela modela a densidade de células tumorais, dada pela variável N. A segunda equação do modelo, ela descreve a modela MEC, que é a matriz extracelular, é o espaço, né, onde as células, o espaço que fica entre as células, que oferece condições adequadas para que tenha o crescimento e a diferenciação de células, e também serve como um lugar onde as células podem se mover. A terceira equação representa as enzimas degradativas da matriz. E a quarta equação representa os inibidores endógenos. É uma resposta que o nosso corpo dá, como as enzimas que degradam a matriz. Então, como a existência de soluções analíticas é somente para modelos que tenham equações mais simples, a nossa principal dificuldade é estimar um erro de discretização e também encontrar uma maneira, né, de estimar a solução analítica. Então, para que assim nós tenhamos uma confiabilidade na análise. Então, para isso, nós utilizamos o método de soluções fabricadas, que ajuda a verificar o código. E nós utilizamos a condição inicial dada pela equação 5 e condições de contorno dada pela equação 6, a partir, né, das soluções analíticas fabricadas da equação 7 e 8. Então, dado a primeira equação da variável n somada a um termo fonte, nós iremos fazer a discretização utilizando o método das diferenças finitas. Aqui só reescrevendo de forma adequada. O método das diferenças finitas, ele é um método que substitui as derivadas presentes ali na equação por aproximações de diferenças finitas obtidas através da expansão em série de Taylor da função derivada. E podemos separar na última linha que nós temos um n que vai multiplicar n, ou seja, um termo quadrático. Para isso, nós linearizamos utilizando a expansão em série de Taylor, que se encontra nesse slide. Então, realizando, né, substituindo o termo quadrático, utilizando as diferenças finitas centradas no espaço e Craig-Nixon no tempo, nós chegamos nessa equação, onde os termos a n1 até a n5 se encontram abaixo, ou também no próximo slide. E assim nós temos a discretização da primeira equação, da variável n. Para as demais variáveis, f, m e u, será realizada de forma análoga. Na variável f, também temos um termo quadrático, que foi linearizado utilizando a expansão em série de Taylor. O modelo ele foi verificado através de um código, onde nós temos o erro de discretização, conforme a um refino de Mayer, para as 4 variáveis, NF, MU, tanto no caso single grid, quanto no caso multigrid. E a gente pode observar que a variação do erro, né, ela diminui conforme o refino de Mayer. Também nós fizemos a verificação da ordem efetiva e aparente das 4 variáveis. Podemos observar que tanto a ordem efetiva quanto a aparente, para o erro de discretização, ela converge para a ordem 2, que é a ordem assintótica, à medida que o H está sendo reduzido. E assim a gente comprova, né,
que o modelo de crescimento tumoral, ele produz métodos de ordem 2. Característica almejada, a gente fez a ordem efetiva e aparente tanto para o erro de discretização, quanto para um ponto central na última camada de tempo e para uma variável média na última camada de tempo. E todos, ordem efetiva e aparente, convergem para a ordem assintótica. Então, provando, né, ser um método de segunda ordem. E esses testes numéricos foram realizados para verificar o código do modelo bidimensional de crescimento tumoral. Então, agora a gente vai ver os resultados preliminares que já foram realizados. Nós utilizamos o método iterativo de Gauss-Seidel lexicográfico como critério de parada a norma do resíduo na iteração atual sobre o resíduo na iteração na inicial, na estimativa inicial, sendo menor que 10 elevado a menos 8, um epsilon. Como utilizamos multigrid, precisamos de um operador de restrição e de prolongação. O operador de restrição, utilizamos ponderação completa e prolongação interpolação bilinear, e a razão de engrossamento, utilizamos 2. E também comparamos, né, o método single grid com o método multigrid. Então, o primeiro resultado, nós analisamos, porque segundo a literatura, os autores eles enfatizam sobre a importância de ajustar os parâmetros do método multigrid, e analisando fazendo alguns testes para Ni1 e Ni2, observamos que considerando Ni1 0 e Ni2 2, teve um menor tempo computacional, ou seja, foi o nosso melhor parâmetro do nosso ciclo V, que é como nós realizamos o multigrid. Aqui nós temos uma tabela que apresenta o número de iterações do single grid e o número de ciclos do multigrid. E conforme se aumentou o número de malhas, o número de iterações do single grid aumentou, diferentemente do ciclo multigrid, que apresentou pouca variação conforme houve o refino de malhas, né? Isso indica que ele é um método robusto ao refino de malhas, que é uma propriedade altamente desejada. Também nós fizemos a análise de convergência do método multigrid e também do single grid, que ela é calculada com base no resíduo. E nós temos também, né, a análise de convergência, o Rho médio, que ele é conhecido como fator de convergência médio. Ele apresenta a redução do resíduo sobre as iterações, e ele pode ser calculado a partir da média geométrica. Podemos observar que o single grid, conforme aumentou-se o número de malhas, ele foi próximo a 1, enquanto o multigrid permaneceu próximo a 0. Na segunda imagem, nós temos um zoom em relação ao multigrid, ali permaneceu bem próximo a 0. E na literatura, né, diz que quando o remédio é próximo a 1, a taxa de convergência diminui. E quando o remédio é próximo a 0, tem-se uma alta taxa de convergência. Então, isso é muito bom, né? A gente provou que ele é um método eficiente, ou seja, ele exige um esforço computacional muito menor, mesmo com um problema de grande porte, em relação ao método sem utilizar o multigrid. Então, aqui nós temos uma imagem do tempo de CPU, que é medido em segundos, é o tempo que a CPU consome realizando cada método, atendendo todos os passos de tempo. E a gente pode observar aqui na figura que o método single grid, ele possui um tempo de CPU superior ao tempo de CPU do multigrid. Isso implica, né, que o multigrid ele é gradualmente mais eficiente, né? Conforme aumenta-se o número de incógnitas, melhora mais ainda, diminui mais ainda o tempo em relação ao single grid. E isso pode ser calculado e comprovado através da razão do tempo de CPU do single grid em relação ao multigrid, que a gente chama de speedup. Ele representa quantas vezes o multigrid é melhor, mais rápido que o single grid. E ali a gente pode observar, né, conforme aumenta o número de incógnitas, o multigrid se mostra realmente mais rápido que o single grid, cada vez mais rápido. Aqui a gente tem uma tabela, né? A gente pode observar, por exemplo, na última linha, que o tempo de CPU do single grid levaria em torno de 3 dias, em relação ao multigrid levaria 41 minutos, ou seja, 90 vezes mais rápido.
E também a gente fez a complexidade do método, que ajuda a verificar, né, a complexidade do algoritmo através de um ajuste geométrico do tempo computacional. E na literatura diz que o P, que representa a ordem de complexidade, ele tem que ser próximo a 1, e o valor de C, que é uma constante, tem que ser próximo a 0, mostrando ali, né, que o multigrid atendeu ao previsto da literatura. Então, mostrando assim que o single grid tem uma certa desvantagem ao multigrid. E ali abaixo nós temos uma tabela, como a gente consegue, através dessa fórmula, encontrar o C e o P, dado um número de incógnitas, a gente consegue prever o tempo computacional para outros níveis de malha. Então, a gente fez para o nível de malha de 12 a 15, para comparar o quanto seria a diferença de single grid a multigrid, uma estimativa, claro. Então, como conclusões gerais, o método é um método de simulação de crescimento tumoral. Ele é um método eficiente, os resultados foram satisfatórios para um problema de solução analítica fabricada. Houve, né, a gente provou a superioridade do método multigrid em relação ao single grid. O tempo de processamento reduziu significativamente e o fator de convergência médio ele se manteve constante próximo de 0. Além disso, né, o método apresentou um bom desempenho quando a malha é super refinada. Então, agora, o que a gente dará de continuidade, nós vamos utilizar a técnica MER, múltiplas extrapolações de Richardson, com o intuito de reduzir o erro de discretização e obter resultados precisos. Nós já estamos realizando esses resultados e nós iremos publicar no nosso primeiro artigo de revista, que está previsto para o primeiro trimestre de 2024. Vamos utilizar estimadores de erros também. Vamos usar modelo de crescimento moral, não mais com solução analítica fabricada, mas com condição inicial que considera um nódulo num domínio não regular, que vai ser a mama feminina. E aí nós faremos novas análises, como interferência do tumor, com diferentes parâmetros, analisar o efeito causado, utilizar outras condições de contorno. Então, é isso, o andamento da minha pesquisa. Muito obrigada.